É, psicológico que você vê que você tem que voltar, né? que maravilha, Silvânia. Fico muito Uhum. feliz em saber, viu? Deus seja Eu louvado agra... por isso, né? Amém. Eu agradeço todo dia pelas mensagens que você manda, porque é muito bom. Maravilha, maravilha. Para vocês verem que Deus ele usa todo tipo de instrumento, não é isso? Pode usar mensagens, ele pode usar o WhatsApp, ele pode usar o Google Meet, que é a ferramenta que a gente está trabalhando agora, né? Mas, sim, é a Analice que tá chorando, né? Ela tá aqui chorando aqui. Ô, é a filhinha do nosso amigo Júnior. Júnior eu conheci há pouco tempo, né, Júnior? Isso mesmo. É um dos mais recentes aí no projeto. Esse projeto a gente já tem há alguns anos, e aí Deus tem feito muitas, muitas maravilhas por meio de testemunhos como o da Silvânia, né? Eu tenho ouvido e eu fico muito feliz em saber e em conhecê-los mais de perto, assim, né? Que bom. Hoje, pessoal, nós vamos iniciar uma nova fase do projeto, que é o do curso bíblico. Além do projeto WhatsApp na contramão, que a gente envia as mensagens, né, às vezes em texto, às vezes em vídeo, mas mensagens inspiradas na palavra de Deus, nós oferecemos há uma semana um curso bíblico, né, sobre o Apocalipse. E eu acho que é um curso bíblico bem propício para os tempos que a gente está passando. E aí nós já temos cerca de 240 estudantes. E aí deixa eu só tentar fazer o seguinte. Temos cerca de 240 estudantes e aí eu pensei, vamos então criar uma live, porque às vezes algumas pessoas apresentam dúvidas que nas letras, né, do estudo talvez não fique claro. E aí quando a gente vê, quando a gente tem a oportunidade de falar e ouvir, a gente consegue entender melhor. E esse é o objetivo. Eu vou dar uma saidinha que tá dando problema na minha conexão. Ai, cara. Ô, Anderson, Parece que caiu. o telefone dele tá desativado, parece. Eu estava falando. Oi, estão ouvindo? Sim, Voltou. agora O estamos áudio está ouvindo. desativado. Beleza, obrigado, viu, pelo toque. Eu estava falando o seguinte, para ficar melhor a nossa dinâmica do estudo, de falar, ouvir, vamos fazer o seguinte, a gente desativa o microfone e na hora da gente falar, a gente ativa e fala. Pode ser assim? Porque fica captando muitos ruídos e aí a gente, às vezes, não escuta direito o que os nossos amigos estão falando. Beleza? Deixa eu ver aqui. Entrou mais alguns irmãos. Temos a Judete. Cadê aqui? Ainda está entrando mais alguns. Deixa eu fazer menção ainda a quem eu ainda não tinha mencionado. Nós temos aqui a Amanda. Oi, Amanda, seja bem-vinda, viu? Temos Obrigada. a Andressa. Seja bem-vinda, Andressa, também. Deixa eu ver aqui. Nós temos a Ana Lúcia. Oi, Ana Lúcia, tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Deixa eu ver uma coisa. É porque está sendo apresentado aqui, só um instante. Nossa, que agora
tá chegando um monte de gente e aí eu tenho que estar aprovando aqui a solicitação, por isso que eu estou demorando um pouquinho, viu, pessoal? Mas eu agradeço a paciência de vocês. Aguentem só um pouquinho. Temos o Ezequiel também. Não é isso, Ezequiel? Seja bem-vindo, viu? Bom encontrá-lo por aqui. Deixa eu ver. Nós temos também o João Pedro. Tudo bom, João Pedro? Seja bem-vindo. O seu microfone está desativado. Você aperta na telinha, aí vai aparecer uma bolinha vermelha do microfone e do vídeo. Aí é só você ativar o microfone que a gente... Pronto, perfeito. Pronto, consegui. Muito bom, João Pedro. Você fala de onde? Falo daqui dos condomínios. Ah, que bacana. É porque, na verdade, a gente está aqui com gente de todo o Brasil, viu, João Pedro? Aí, quando eu lhe perguntei de onde você fala, eu imaginei que fosse de outro estado, mas você aqui é de Maceió, Alagoas também, não é? Muito bem. Ah, sim. Nós Isso, temos isso. também aqui a Kátia, que eu ainda não tinha mencionado. Seja bem-vinda. Obrigado, Anderson. Tudo bom? Oi. O João Pedro é o meu coleguinha, meu amigo, viu? Ah, que bacana, João. Beleza. Valeu. Seja bem-vindo duplamente, viu? Porque amigo do meu amigo é meu amigo também. Por mais que a gente se conheça, eu sei que você é uma pessoa muito boa, porque a Kátia é uma pessoa muito boa também. Verdade, obrigado. Então, deixa eu ver aqui mais. Só para a gente iniciar, temos aqui a Natália também. Tudo bom, Natália? Seja bem-vinda. Viu? Tudo sim, graças a Deus. De onde você fala, Natália? Jacuípe. De onde, desculpa? Jacuípe, Alagoas. Ah, que legal. Bacana. Muito bom. Deixa eu ver aqui. E temos o Tiago, eu ainda não tinha mencionado o Tiago. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Bom, nós vamos iniciar a recapitulação dos estudos começou nesta semana. Quem não teve ainda a oportunidade, eu sei que alguns amigos compartilharam o link da nossa videoconferência de agora. Então, provavelmente, algum de vocês não teve a oportunidade de ver os estudos que aconteceram nesta semana. Nós iniciamos os estudos do livro do Apocalipse, né? E temos algumas perguntas para que a gente busque as respostas na Bíblia e a gente entenda um pouco do que o livro do Apocalipse está nos revelando. Então, se você não teve essa oportunidade de ver as perguntas, depois você entra em contato. É muito importante para que haja um entendimento maior nesse curso. Hoje nós vamos abordar rapidamente alguns tópicos que foram estudados. Foi um toque aqui da nossa produção. A minha esposa aqui está nos bastidores nos dando todo o apoio. E minha filha, obviamente, também está nos dando muito apoio. Daqui a pouco a câmera deve cair, porque o apoio dela é puxar para lá e para cá, correr e tudo. Mas que bênção, nós temos agora 17 estudantes online, não é? Não, 20. Eu vou fazer aqui o seguinte, vou desativar aqui alguns microfones, mas não me entendam mal, é porque a gente, nesse aplicativo, a gente fica captando todos os ruídos ao redor da gente quando a gente está com o microfone aberto, tá? Então, eu vou pedir para vocês que, quando forem falar, ativem o microfone e falem com a gente, tá bom? Na verdade, o curso é para ser dinâmico, eu quero ouvir vocês, mas enquanto não estiverem falando, eu peço para que desative o microfone para que todo mundo ouça, tá certo? Tem até alguns irmãos que estão falando aqui, ó, desative o microfone para ficar melhor de todo mundo ouvir, tá bom? Para iniciar, a gente não pode abrir a Bíblia sem convidar o autor da Bíblia para estar com a gente. O que é que vocês acham? Não é não? Imagine você receber uma carta e aí de alguém muito distante. Para você seria melhor apenas ler o que está escrito na carta
ou ouvir a pessoa que escreveu a carta para você falando o que ela quis dizer? É muito melhor a pessoa que criou a carta falar para a gente, não é não? A Bíblia é mais ou menos isso, é uma carta de Deus para nós. E eu sei que vocês sabem disso. Então, para a gente abrir e entender melhor a Bíblia, a gente precisa pedir auxílio a Deus, porque foi Ele quem inspirou a sua palavra, foi Ele quem inspirou a Bíblia, e ninguém melhor do que Ele para nos ajudar a interpretar, a ler e a entender todos os escritos bíblicos. Então, vamos fazer isso. Se você ainda não tem esse costume, nós temos irmãos de várias denominações aqui reunidos e temos irmãos de nenhuma denominação, mas não deixam de ser irmãos porque são filhos do mesmo Pai, não é? Somos todos filhos de Deus. Então, quando eu estiver falando assim de um modo genérico, assim, você não fique mais dizendo, eu sou da sua igreja e tal, não tem importância, tá? A nossa ideia não é compartilhar uma igreja, não é falar sobre uma igreja, é falar sobre Deus e sobre a palavra de Deus, que deveria unir todas as igrejas, não é não? Porque Deus é um só, não é? Então, vamos conversar com Deus agora através da oração? Olha aí, a José Carmen está falando, sou católica, que legal, maravilha. Vamos então conversar com Deus através da oração? Do jeito que você está, eu lhe convido a fechar os olhos, imaginar Deus perto de você e a gente fala com Deus, tá certo? Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer alguns irmãos aí espalhados em todo o Brasil e de podermos juntos abrir a sua palavra. É por isso que nós te convidamos, Senhor, para estar aqui onde a gente está. Seja lá no norte, seja lá no sul, no nordeste, em qualquer lugar desse Brasil, como o Senhor pode fazer isso, que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a gente está te pedindo que o Senhor se faça presente na casa de cada um aqui, para que o Senhor possa soprar em nossos ouvidos aquilo que o Senhor gostaria que a gente entendesse, para que a gente compreenda o Apocalipse e a sua palavra, e assim a gente receba a esperança que o Senhor escreveu para nós. Muito obrigado por essa oportunidade, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, maravilha! Ainda temos mais gente entrando, hein? Enquanto a gente estiver conversando, provavelmente vai entrar mais alguns irmãos. Certo. Nós temos aqui mais um irmão aqui. Deixa eu ver aqui. Família Oliver é o Júnior, né, Júnior? O Júnior é da Igreja Pentecostal. Muito bom, Júnior. Maravilha, muito bem. É uma maravilha saber, assim, de muitos irmãos espalhados aí no Brasil e de muitas denominações religiosas. Deus seja louvado por isso. Bom, nós estivemos, então, nessas 2 semanas... Deixa eu ver quem foi o último a entrar aqui, para eu poder mencionar, eu ainda não tinha mencionado. A Fernanda. Foi a Fernanda? Fernanda, seja bem-vinda, viu? Nós já iniciamos aqui a recapitulação do estudo dessa semana orando. E agora a gente vai abrir, vai começar a falar sobre o tema que a gente estudou. Para você que entrou agora há pouco e ainda não teve a oportunidade de ler o estudo bíblico que a gente iniciou nessa semana, fala com a gente depois no meu WhatsApp e pede o curso bíblico, tá bom? Aí eu vou estar compartilhando os 2 estudos, os 2 temas que foram estudados nessa semana. Tá certo? Deixa aqui eu compartilhar uma apresentação. Em vez de você me ver, agora você vai ver uma apresentação, tá bom? Para ficar mais dinâmico, para ficar mais legal do entendimento. Se você tiver alguma dúvida, por favor, não deixe de falar, tá certo? Você vai ver os slides aí passando e quando surgir alguma dúvida, você fala com a gente. Mas antes de ver esses slides, deixa eu dividir alguns versos bíblicos aqui que eu queria que vocês participassem, pelo menos lendo a Bíblia. Você está com a Bíblia aí próximo? Se não tiver,
e tiver a Bíblia no celular, você pode usar o celular também, não tem problema, tá? E se tiver a Bíblia próxima aí, em livro, em folha, também pega a Bíblia para a gente acompanhar alguns versinhos, tá? Se você não tiver a Bíblia, não tem problema, porque a gente vai exibir alguns versos aqui nesses slides, mas é que eu queria que você participasse falando, lendo o verso, e aí ficaria bem legal para a gente poder ter uma apresentação mais dinâmica, tá? Quem quer ler aí, quem está com vontade de ler, ou quem está podendo ler com a Bíblia do lado, diz eu aí, para eu poder saber e distribuir o verso. Quem aí poderia ler para a gente? Eu, Pode falar. Pode falar. Quem falou eu? eu, Silvânia. Pronto, Silvânia. Então começa a leitura abrindo em Apocalipse 1:1, por favor. Aí você abre o Apocalipse 1:1 e deixa marcado aí, tá bom? Daqui a pouco você lê. Tá certo? Tá aqui. Alguém mais já falou eu também, não foi? Quem foi? Sou eu. Kátia. Kátia. Pronto, Kátia. Lê pra gente Apocalipse 1:3, por favor. 1:3, verso 3. Beleza. Tá bom. Quem mais poderia ler? Augusto? Pronto, Augusto. Abre em Lucas 24:27, por favor. Lucas 24:27. Alguém mais poderia ler? Pronto. A Claudineide. Lucas 8:10. Claudineide, para quem não sabe, é minha mãe. A gente tá próximo aqui. E ela vai participar conosco também desse estudo da Bíblia. Muito legal. Ok. Alguém mais está disposto a ler e está podendo ler? Eu, Ana Lúcia. Temos duas. Ana Lúcia, deixa eu começar por você. Lê para a gente o verso que está lá em Apocalipse 12:10. 12, 10 e 11. E aí, quem foi mais que falou eu? A Carla. Oi, Carla. Lê pra gente, por favor, Apocalipse 22:7. 22:7. Ok. Isso. Mais alguém está querendo ler? Está podendo ler? Não, ninguém respondeu. Então, vamos começar. Se você quiser me passar mais uma passagem, eu acho aqui. Pronto, Silvana. Romanos 6:23. Tá. Tá certo? Pronto. Uhum. Todo mundo com a sua Bíblia na mão, não é? E quem não pode pegar a Bíblia não tem problema também. Eu sei que muitas coisas podem estar ocorrendo aí e as circunstâncias não deixam pegar o livro da Bíblia ou no celular. Não tem problema. A Bíblia vai aparecer aí, a gente vai ler. Alguns irmãos vão ler também. E aí é o importante, tá certo? Então, nós estamos estudando, pessoal, sobre um livro que, para muitos, é algo que desperta muita curiosidade, né? Para muitos, desperta muito medo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram ou têm medo do Apocalipse. Eu sei que eu conheço muita gente que nem gosta de tocar no livro do Apocalipse, já pode ter lido a Bíblia toda, mas quando chega no Apocalipse diz, não, Apocalipse não, porque dá muito medo. E tem coisas, inclusive, que motivam esse medo. Por exemplo, quem nunca já ligou a TV e já viu um filme sobre o Apocalipse? Acho que todo mundo já viu filme falando sobre Apocalipse, né? E quando você assiste um filme com esse tema, geralmente você vê coisas assim, tipo destruição, né? Desastres naturais, como você está vendo aí na tela, coisas sobre o fim do mundo, o extermínio da humanidade, né? E você vê coisas que são assustadoras. Mas deixa eu falar para você, se você não teve ainda a oportunidade de ler o Apocalipse, de abrir a Bíblia, se você não viu ainda esses 2 estudos que a gente teve nessa semana, eu vou mostrar um pouco para você de que o Apocalipse é exatamente o oposto do que os filmes nos mostram. Tá certo? Vou repetir.
o Apocalipse é exatamente o oposto do que os filmes de Hollywood nos mostram. Todo aquele medo, toda aquela monstruosidade, e tem muita gente que associa, inclusive, Apocalipse a zumbi, por causa de Hollywood, né? Tem até uma teoria de apocalipse zumbi, é exatamente esse o termo. Mas, na verdade, são coisas que são criadas pelos homens que acabam nos tirando o interesse do livro do Apocalipse. Mas, na verdade, para a gente começar, o Apocalipse, ele tem um significado. E quem ficou com Apocalipse 1:1 vai ver que o Apocalipse tem um significado muito bom. Quem ficou foi a Silvânia. Lê para a gente, por favor, o verso de Apocalipse 1:1. O que é que diz aí, Silvânia? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar ao seu servo João. Muito bem. Então, se eu fizesse essa pergunta, o que é que a palavra Apocalipse significa? Pelo verso, o primeiro verso que tem lá no livro do Apocalipse, que a Silvânia leu, como você poderia responder? Revelação. Revelação. Muito bem. Revelação. Então, exatamente, parabéns. Ou seja, Apocalipse não é mistério, não é sinônimo de mistério, não é sinônimo de códigos, mas é sinônimo, na verdade não é sinônimo, significa literalmente revelação. Aliás, essa palavra Ô, Júnior, que pena, viu? O celular, ele falou que não está conseguindo carregar. É uma pena. Mas, de repente, na próxima, você consegue acompanhar o estudo todo com a gente, tá certo? Mas, só para a gente concluir essa pergunta, a palavra Apocalipse, que é uma palavra escrita em grego, ela, em português, significa literalmente revelação. Então, não há por que temer, porque o livro do Apocalipse não é nada misterioso, é algo revelador. Ou seja, foi escrito para que a gente tivesse noção de alguma coisa. Não é para que a gente ficasse sem entender. Era para que a gente tivesse noção de alguma coisa. E esse alguma coisa a Silvana leu aí. Ela leu, na verdade, foram os passos de como esse livro chegou até a gente. A Silvana disse que é revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a ele para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, de Jesus Cristo, enviou por meio do anjo, notificou ao servo João. Foi um passo a passo grande, não foi não? Mas, para a gente resumir esse verso, Jesus revelou essa informação do Apocalipse para João, para que João mostrasse para a gente, que a Bíblia fala, para os seus servos. Quem quer ser servo de Deus? Eu quero. Né? Então, essa revelação é para os seus servos, né? Para os servos de Deus. E aí, essa revelação tem a ver com as coisas que em breve devem acontecer. Percebeu? O Apocalipse é uma escritura dada revelando o futuro, as coisas que em breve devem acontecer, desde a época de João. Quando João escreveu, o Apocalipse revelou o futuro. Então, se existe algo que me traz esperança, é o livro do Apocalipse, porque ele revela coisas sobre o meu tempo, coisas sobre o que vai ocorrer no futuro, e que se eu ler e compreender o livro do Apocalipse, eu vou saber exatamente do como vai ser o futuro. Olha que coisa incrível, não é não? Isso me deixa com mais empolgação para ler e entender o Apocalipse. Então, existe uma afirmação quanto àquele que estuda o livro do Apocalipse, e a Bíblia como um todo. Essa afirmação está lá em Apocalipse 1:3. Então, quem ficou com Apocalipse 1:3? Eu, Kátia. Pronto. Lê para a gente, Kátia, por favor. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Olha que beleza. Existe uma promessa, mais do que tudo, né, nesse verso. A promessa de felicidade, de bênção.
Porque a palavra, em algumas versões, você deve ter lido na sua Bíblia, escrito assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem, né? A palavra bem-aventurança é felicidade, né? Bem-aventurado é feliz ou abençoado. Então, a promessa nesse texto que a gente pode ver é que quem lê o Apocalipse, quem estuda o livro do Apocalipse e quem guarda essas coisas para praticar, entende? Essa pessoa é abençoada. Olha que bênção. Essa pessoa é feliz. Então, como é que eu vou ter medo? Como é que eu vou ficar com, né? Esse livro é assombrado. Como eu posso ficar assim se a promessa é exatamente o contrário? Você será feliz se você entender esse livro, meu irmão. Você é abençoado se você guardar as coisas que estão nesse livro e praticá-las na sua vida. Olha que maravilha, né? Muito bem. Existe um outro verso que eu coloquei aí para a gente ler. Lucas 24, 27. Quem foi que ficou com esse verso para ler? Lucas 24, 27. Não ficou ninguém, foi? Augusto. Pois é. Augusto, obrigado. É porque eu não estou vendo aqui, tá? Eu só consigo ouvir. Com a apresentação eu não estou vendo. Se alguém ficar, oi, o vídeo não vai ser bom para mim. Pode ativar o microfone e falar, beleza? Então, Augusto, ok. lê para a gente Lucas, capítulo 24, verso 27. Existe um método que Jesus utilizava para explicar a profecia. E é esse método que a gente vai utilizar para aprender o Apocalipse, tá certo? Então, lê para a gente, Augusto, por favor. Lucas 24, capítulo 27. E começando por Exatamente. Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Olha só que interessante. Quem fez isso foi Jesus. Essa oportunidade, inclusive, a gente conversou com alguns irmãos, alguns amigos ontem à noite. A gente tem feito lives nas sextas à noite e agora nos sábados à tarde, tá? Ontem a gente conversou sobre esse acontecimento. Aí falava de Jesus explicando as profecias na Bíblia. E sabe o que ele fazia? Qual era o método dele? Começando por Moisés, ele ia explicando, discorrendo por todos os profetas. Moisés é o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, além do livro de Jó. Então, o que a Bíblia está dizendo aí é que Jesus começou do início da Bíblia, passou pelos livros outros de Moisés, né? E pelos dos outros profetas. Ou seja, ele utilizou toda a Bíblia para poder explicar a profecia. Entende? Para você, então, entender o Apocalipse e qualquer outra parte da Bíblia, sabe o que você precisa fazer? Conhecer a Bíblia. Legal, né? Então, para eu entender o livro do Apocalipse, eu não vou apenas me limitar ao livro do Apocalipse. Eu vou usar outros livros da Bíblia. E eu vou abrir o mesmo parênteses que eu abri ontem. Perceba que quando Jesus, nesse contexto aí de Lucas 24, 27, quando Jesus abriu a Bíblia para explicar, ou quando ele usou os textos da Bíblia para explicar as coisas para aqueles 2 discípulos naquela época, ele usou a Bíblia toda, ele tinha acabado de morrer e ressuscitar. Então, isso eu já vou quebrar um primeiro mito que eu costumo ouvir de muita gente. Anderson, depois da morte de Jesus, tem partes da Bíblia que não são mais válidas. Talvez você já tenha ouvido isso e talvez até você pense nisso porque alguém lhe disse. Jesus provou que isso não é verdade. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de morrer. E depois da ressurreição, ele pegou, começando pelo início da Bíblia até o fim, e explicou aos discípulos sobre as profecias. Se houvesse alguma parte da Bíblia que não tem mais importância, Jesus nem se utilizaria dela. Concordam comigo? Aliás, no tempo de Jesus, só existia o Antigo Testamento. Tá certo? A partir de Jesus é que o Novo Testamento começou a ser escrito. Então, Jesus pegou toda a Escritura, usou todos os textos, todos os livros da Bíblia,
mostrando que não existe invalidação da Bíblia, não existe prazo de validade da Bíblia, né? Ah, a Bíblia, o texto tal é só até a morte de Cristo. Não tem validade, não tem prazo de validade, tá certo? Então, é esse mesmo recurso que Jesus utilizou, essa mesma estratégia que a gente vai utilizar enquanto estiver estudando o livro do Apocalipse. É por isso que aí o irmão Augusto acabou de ler Lucas. Se a gente está estudando Apocalipse, pode ser que alguém pense, por que eu vou abrir Lucas? Porque Jesus também faz isso, entende? Porque para entender o Apocalipse e qualquer texto da Bíblia, a gente não pode se limitar a apenas àquele texto da Bíblia. A gente tem que ver outros textos que falam do mesmo tema, do mesmo assunto, para poder ter essa revelação bem clara na nossa mente. Tudo certo até então? Se tiver alguma dúvida... Uma colaborada. Por favor, pode falar. Muitas vezes, quando tu vai conversar com as pessoas, e as pessoas, elas se baseiam naquela passagem que diz, né, que é dos dois grandes, que é a coisa e é o próximo. Então, as pessoas dizem que esses aí substituíram o Velho Testamento, né? Daí, muitas vezes, as pessoas interpretam dessa maneira. Boa. Ótima observação, Augusto. Foi o Augusto que falou mesmo, não foi? Que eu não estou ouvindo. Pronto, então, Augusto, muito bem. Esse é um exemplo do pessoal, de alguns que interpretam dessa forma, mostrando que esses 2 mandamentos que Deus deu, que Jesus falou, são novidade, que todos os outros mandamentos são coisas ultrapassadas. Foram substituídas por esses 2 mandamentos. Só para falar sobre esse tema rapidamente e esclarecer se alguém tem essa pergunta, esses 2 mandamentos eles já existiam desde sempre. Desde sempre. Se você olhar o Antigo Testamento, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eles já existiam. Então, quando Jesus falou, um novo mandamento te dou, a tradução do novo, essa palavra novo, não é de algo novidade, é de renovo. Ele, na verdade, estava renovando os mandamentos. Estava dizendo que aquilo que já existia continua existindo. E, para a gente encerrar ainda esse tema, a gente vai, inclusive, falar sobre ele mais na frente. Ele resume 10 mandamentos que existem no Antigo Testamento. E resumo, diga-se de passagem, não é uma substituição, né? É uma síntese. Se eu quiser falar os 10 mandamentos em 2 palavras, ame a Deus como a ti mesmo, ou ame a Deus acima de tudo, e seu próximo como a ti mesmo. É um resumo. Ou seja, os 10 mandamentos continuam válidos, e Jesus resumiu aí em 2, porque são a síntese desses 10. Tá certo? Não são uma substituição. Deixa eu só ver, vocês continuam vendo a apresentação, não? Não. Tem uns que sim, tem outros que não. É porque não estou vendo você. Tá vendo a minha? Não tá vendo... Deixa eu ver se eu consigo identificar a irmã Judete. Irmã Judete, tem uma apresentação aí, se a senhora puder apertar. Pronto, acho que foi, não foi? Ou não? Continuar apresentando, é? Se a senhora puder apertar em parar a apresentação, a gente agradece. É porque a tela principal está como essa tela que a senhora está compartilhando. Consegue, irmã Judete? Está me ouvindo? Se não conseguir, tenta sair e entrar de novo, tá certo? Pronto. Agora eu acho que vocês vão ver a tela, porque aqui, retomar a apresentação e agora tudo certo, né? Ou não? Agora voltou. Beleza. Ok, vamos então continuar. Entendido até agora? A chave, o que a gente viu é que a chave para a compreensão dos símbolos do Apocalipse são o próprio Apocalipse e os escritos do Antigo e do Novo Testamento. Tá certo? Agora, essa pergunta é fundamental. Muitas pessoas me fizeram tiveram dúvidas sobre essa pergunta. Quem ficou com Lucas 8:10, vai ler para a gente, por favor. Mas a pergunta é, por que Deus se revelou em algumas circunstâncias por meio de parábolas, por meio de símbolos? Por que será que ele fez isso? Vamos ler o que é que diz aí Lucas 8:10. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus.
Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Olha só que coisa impressionante. Jesus estava falando naquele momento do seguinte: a vocês que têm interesse de entender a Bíblia, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Agora, aqueles que não têm interesse de ler a Bíblia, que não têm interesse de se aproximar de mim, que não têm interesse de entender a minha palavra, a esses eu falo por meio de parábolas para que, quando eles ouvirem o que eu estou falando, eles não entendam o que eu estou falando. Entenderam até aí? Esse é o motivo pelo qual existem alguns, entre aspas, mistérios no Apocalipse. Veja só, Jesus ele falou por meio de parábolas para que aquelas parábolas, aqueles símbolos, eles fossem entendidos apenas por quem tem interesse nas coisas espirituais. E da mesma forma, no Apocalipse, Deus codificou a revelação do futuro para que as pessoas pudessem entendê-la por meio do relacionamento com Deus. Então, quem não tem esse relacionamento, quem não está interessado em se relacionar com Deus, sabe o que vai acontecer? O Apocalipse para ele vai ser o quê? Mistério, entende? Porque ele não vai entender. Só vai entender quem está buscando se relacionar com Deus através da sua palavra, através do entendimento da sua palavra. E vou lhe mostrar mais. O Apocalipse, ele revela o futuro, não é? A gente viu aí. Se o Apocalipse ele não fosse escrito por meio de códigos, por meio de símbolos proféticos, talvez hoje a gente nem teria o Apocalipse para nós. Por quê? Porque como ele fala do futuro, ele fala de poderes do futuro, né? Desde a época de João. Ele fala de situações que ocorreriam no futuro, que se esses poderes tivessem acesso e entendimento ao livro do Apocalipse, eles iriam rasgar e queimar o Apocalipse quando João escreveu, de forma que a gente nem teria acesso hoje. Entenderam? Então o Apocalipse ele foi escrito por meio de códigos, por meio de símbolos proféticos, para que a gente pudesse ter hoje o acesso. As pessoas que não amavam a Deus, que não tinham interesse, esses poderes que o Apocalipse fala, que não têm interesse em conhecer a Deus, eles não entenderiam o Apocalipse. E aí eles olhariam, é só um livro de mistério, deixa passar, né? Deixa a Bíblia ser escrita, deixa a Bíblia ser formada e deixa aí a Bíblia para o futuro. Eles não se importaram e hoje a gente tem acesso à Bíblia graças a esses códigos, graças a esses símbolos. Agora é importante a gente entender que linguagem profética, ou seja, essa linguagem que o Apocalipse, que tem no Apocalipse, essa linguagem profética não significa o mesmo de toda a outra linguagem na Bíblia. Vou dar um exemplo. Aí no final eu dei 3 exemplos. Por exemplo, quando a gente lê no Apocalipse a palavra água, ela tem um significado. Esse significado a gente viu aí, inclusive através das perguntas e respostas do nosso estudo, a gente viu que no Apocalipse, na linguagem profética, águas têm um significado. Na Bíblia, no resto da Bíblia, água significa água mesmo. Eu vou esclarecer, se isso estiver causando mais dúvida, eu vou mostrar aqui alguns símbolos que a gente viu nessa primeira lição. Por exemplo, o Apocalipse fala do cordeiro, né? O cordeiro, a gente viu que em João 1,29 é Jesus. Quando o Apocalipse fala de cordeiro, não está falando do animalzinho cordeiro, tá? Está falando de Jesus Cristo. Quando o Apocalipse fala de dragão, ele não está falando nem de marca de água sanitária, né, que existe por aí, e nem de qualquer outro bicho mitológico. Ele está falando de Satanás. Então, quando você fala na Bíblia, lá no livro do Apocalipse, em linguagem profética, dragão significa Satanás. Aí vem, na 8ª pergunta, era águas. Quando a Bíblia ali no Apocalipse fala de águas, eu vi lá um mar, é um conjunto de águas, né? Ou um rio, que é um conjunto de águas também, ele também não está falando da água molhada que a gente toma banho. Ele está falando de povos. Então, quando você lê água na linguagem profética, na verdade, não significa aquilo que você leu. É um código, é um símbolo para povos. E isso está revelado lá em Apocalipse 17 e 25. Tá certo? Aí, quer dizer, por que eu falei aquilo antes?
de metáfora não é a mesma coisa de linguagem profética. Alguém até fez uma pergunta, Anderson, então quer dizer que quando eu leio lá na Bíblia que aquele que me conhecer de você vai fluir fontes de águas vivas, significa que vai fluir povos, é isso? É o que significa lá na Bíblia? Não, não é. Por quê? Porque a linguagem profética em Apocalipse, em linguagem profética, água significa povos. No contexto desse verso que eu citei, não existe profecia nenhuma, não existe um contexto profético. Então, água ali é apenas uma metáfora. Então, fluirão fontes de águas vivas. Significa que água, do jeito que é bom para saciar, significa que aquela pessoa que tiver a Deus, que tiver o Espírito Santo, vai ser uma pessoa que vai saciar a sede espiritual, vai saciar, não é, aquela sede de buscar conhecer a Deus que muitas pessoas têm. Então perceba que água em Apocalipse é uma coisa, na linguagem profética, mas em metáfora é só uma metáfora, é só algo que significa que é uma figura de linguagem, é só algo que é falado para significar algo, como eu falei, de saciar a sede de alguém. Tudo certo até aí? Linguagem profética não é o mesmo de metáfora. Para a gente encontrar significados do Apocalipse, a gente tem que buscar textos que tenham a mesma linguagem do Apocalipse, que é a linguagem profética, tá certo? Eu não posso procurar um texto que não tem nada a ver com profecia. Por exemplo, tem alguém que cita muito, para Deus, um dia é como se fossem 1000 anos. Isso é uma figura de linguagem, não é uma linguagem profética. Então está dizendo que para Deus, como ele é a eternidade em si, um dia e 1000 anos para Deus é a mesma coisa. Porque alguém que já viveu desde sempre, qualquer unidade de tempo vai ser algo que não tem muita importância. Tá entendendo? Então, para Deus, um dia como se fosse 1000 anos, não significa que um dia em linguagem profética significa 1000 anos. Tá certo? Para a gente saber o significado de um dia na linguagem profética, a gente tem que buscar um texto que tenha um contexto de profecia. Tá certo até então? Se tiverem dúvidas, por favor, falem agora ou falem mais tarde, né? Mas não se cale para sempre, não, tá bom? Não deixe passar os temas, as questões que a gente está vendo para poder ficar só para si a sua dúvida, tá? Compartilhe conosco. Vamos lá. Apocalipse 12, versos 10 e 11. É mais uma pergunta que a gente queria revelar aqui para recapitular o nosso estudo. Quem ficou com esse verso? Apocalipse 12, versos 10 e 11. Ana Lúcia. Pronto, Ana Lúcia. Lê para a gente, por favor. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Muito bem. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Olha só que interessante, né? Os versos 10 e 11 do Apocalipse 12, ele mostra meio que um resumo do livro do Apocalipse. Qual era o resumo? De acordo com o que a gente viu, até coloquei umas respostas, umas perguntinhas de VOF aí, para ficar legal de interagir. O Apocalipse, será que mostra que o bem e o mal vão existir para sempre? E a gente deve se conformar com isso? A maldade desse mundo, a corrupção, olha só, uma coisa bem atual no nosso país, né? A corrupção, as doenças, a epidemia, né? A fome, a pobreza vão durar para sempre, a gente só tem que aceitar. É isso que está no livro do Apocalipse? Olha o dedinho. Não, o Apocalipse não diz que isso vai durar para sempre, não. Pelo contrário, ele diz que isso vai ter um fim. E muito em breve, segundo o que a gente vai estudar. Tá certo? Mas ele diz também que a salvação, a glória e o poder pertencem a quem? A Deus. Deus tem o poder de tudo. Ele pode fazer tudo. E, inclusive, ele fará muito em breve essa última alternativa. O diabo e seus instrumentos de engano serão derrotados
definitivamente. O Apocalipse revela que o mal neste mundo, ele tem um motivo e ele tem um início. E esse início é o diabo, ou Satanás, né? Ou como o Apocalipse fala, o dragão, a antiga serpente. Pois é, o mal surgiu por meio dele. E do jeito que surgiu por meio dele, vai acabar quando ele acabar. Quando o diabo morrer e os seus instrumentos de engano, isso vai ter um fim e o mal já não mais existirá. Olha que bênção. Aí eu pergunto novamente, é o Apocalipse um livro de medo? Não, meu amigo. O Apocalipse é um livro de esperança, de alegria, porque agora eu sei que a pobreza, todas as coisas ruins desse mundo, sabe? Aquelas pessoas que lhe fazem mal, certamente você já deve ter tido. Às vezes é vizinho, às vezes é colega de trabalho, às vezes até na família, infelizmente. Sabe essas maldades que estão no coração de muita gente? A maldade vai acabar. Graças a Deus por isso. Deus vai colocar um fim, porque o poder e a glória pertencem a Ele. Tá certo? Muito bom. Dúvidas até então? Ok. Então, vou continuar. Se tiver dúvida, ativa o seu microfone e fala com a gente, tá bom? Apocalipse 20:10 ficou com alguém? Não? Pode ser, pode falar. Augusto. Augusto, fala então pra gente, Apocalipse 20:10, o que é que diz aí? E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Olha que incrível, né? Essa é uma mensagem de destruição, mas também é uma mensagem de esperança. Destruição porque o diabo e todos os seus instrumentos de engano, eles vão ser acabados, né? Vão se acabar, vão ter um fim. E de esperança porque são eles os causadores da maldade que existe nesse mundo, no ser humano e em qualquer outro lugar deste planeta. Tá certo? Apocalipse nos mostra essa certeza. E aí, 22:7 foi a última pergunta do primeiro estudo. Quem foi que ficou? Sou eu, a Carla. Carla, lê pra gente então, por favor. 22:7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha que beleza, gente. Se a gente pudesse fechar com chave de ouro o livro do Apocalipse, essa deveria ser a promessa que a gente deveria guardar no coração. A promessa é de Jesus Cristo. Ele está dizendo para mim e para você. Do jeito que ele foi, né? Ele morreu, ressuscitou, voltou para o céu. A Bíblia fala, através do Apocalipse, que ele vai voltar pela segunda vez. Essa é uma promessa, sabe? Porque quando ele voltar, toda a maldade já vai ter acabado, já vai se acabar. Ele é o autor da destruição da maldade. Então ele diz, olha, eu venho sem demora. Então, feliz ou bem-aventurado é aquele que guarda essa promessa, sabe? Essas palavras que eu estou falando no seu coração, sabe por quê? Porque quando você passar por dificuldades, quando você passar por algo muito ruim, eu estava lendo agora há pouco, antes de iniciar o estudo, que o tio de uma colega de trabalho, ele acabou de morrer por causa da Covid. Essa semana eu tive parentes de colegas, e na semana passada eu tive colegas próximos a mim do trabalho que foram acabados, morreram por causa da epidemia. Uma tristeza enorme. E essa epidemia está levando muita coisa, às vezes alguns até minimizam ela, mas enfim, independente dessa epidemia ou de qualquer outra coisa que já tenha ocorrido na sua vida de ruim, certamente antes da epidemia você já perdeu algum parente. E você não gostaria que isso tivesse acontecido. Aí o Apocalipse mostra para você, filho, isso vai passar, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, toda a tristeza que existe vai se acabar. E as pessoas que você perdeu, você vai revê-las. Olha que bênção incrível. Pois é, essa esperança precisa estar no meu e no seu coração sempre. Porque elas são o motivo de a gente continuar bem nesse mundo de dificuldade. Tá certo? Assim a gente encerrou a primeira lição. E a segunda eu vou fazer bem rapidinho para a gente poder abrir para alguém fazer alguma pergunta, alguma dúvida ou fazer alguma explanação. Tá certo?
Do jeito que a gente iniciou falando que o livro do Apocalipse, ele é um livro que traz medo para a gente, né? Que muitas vezes o Hollywood e outras indústrias do cinema cria filmes sobre esse tema, mostrando terror, né? Mostrando coisas de fim do mundo. Olha aí algumas capas de filmes aí que provavelmente você deve ter assistido, que todos eles falam do Apocalipse, tá? E todos eles estão falando coisas ruins, né? Coisas que não estão no livro do Apocalipse. Do jeito que falam de destruição, do jeito que nesses filmes falam do Apocalipse ser algo assim muito temível, eles sempre trazem um herói, não é não? Sempre tem um protagonista, um camarada lá, um mocinho do filme, né, que apesar do fim do mundo, o cara tá lá lutando contra zumbi, contra, sabe, sei lá, contra poderes, contra um monte de coisa, e aí o filme acaba geralmente com um final bom, né? Mais ou menos feliz, pelo menos. Do jeito que os filmes, a única coisa que nos filmes há de verdade é que há um herói no Apocalipse. Sabia disso? Existe um herói. E a gente vai recapitular rapidamente quem é esse verdadeiro herói no livro do Apocalipse, tá certo? E aí, a gente viu no verso 1, que a Silvânia leu sobre Apocalipse, que essa é uma revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na verdade, é identificado pelo menos por 38 nomes e títulos bem diferentes no livro do Apocalipse. Jesus, olha só. 38 nomes e títulos diferentes. Por exemplo, nos primeiros 3 capítulos, ele é mencionado pelo menos 137 vezes. Gente, nos 3 capítulos, Jesus é mencionado 137 vezes. E ao todo tem pelo menos 250 referências a Jesus. Só por esse conhecimento, tirando o verso que a gente leu no início, se eu perguntasse a você, quem é o centro do Apocalipse? Você responderia quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Exatamente. Ele é o centro, até porque ele é a revelação do próprio Jesus. Entende? Então, ele é o mocinho da história. Ele é aquele que sobre quem o Apocalipse resume, mostrando como vai ser o futuro. Ou seja, o futuro ele está totalmente dependente de Jesus, está totalmente relacionado a Jesus. Ele é o verdadeiro herói do Apocalipse. Tá bom? E aí, logo no início, a gente vê algumas figuras de linguagem, não figuras de linguagem, mas algumas características de como Jesus ele é visto no Apocalipse. Por exemplo, aí eu dei uma questão que para você ver que quais desses termos aí, quais dessas frases aí aparecem como sendo referência a Jesus. Por exemplo, Jesus é visto com roupa comprida, cabelos brancos como lã. Isso foi João recebendo essa revelação, tá certo? E ele começou a escrever. Cabelos brancos como lã, voz como de muitas águas e um rosto brilhante como o sol. Agora, sabe por que essa referência a Jesus? Só para mostrar o seguinte, do jeito que João viu Jesus aí com essas características, todo o Antigo Testamento revelou Jesus com essas características. Percebe? Por exemplo, lá em Daniel é dito que Jesus ele tinha cabelos brancos como lã. E João, lá no Novo Testamento, ele viu Jesus com cabelos brancos como a lã. Incrível, né? E também diz lá em Ezequiel recebeu essa revelação muitos anos antes de Cristo, ouvindo Jesus como a voz de muitas águas. Essa mesma revelação foi dada a quem? A João no Novo Testamento. Também é descrito como o primeiro e o último lá em Isaías. E lá no Apocalipse, Jesus também é descrito como o primeiro e o último, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Ou seja, essa revelação dada para João foi só para dizer, olha, João, esse é o ser, na verdade é para dizer para a gente, o ser que é o centro do Apocalipse é o mesmo ser centro de toda a Bíblia, de toda a palavra. Porque pessoas que viveram antes de Cristo receberam a mesma visão de Jesus com essas características. Entende? Então não é uma criatura nova, não é um ser novo, é o mesmo Jesus que a Bíblia apresenta como estando no princípio, criando
a todos nós, criando o mundo e participando da criação com o Pai e o Espírito Santo. Olha que coisa incrível. Ele, esse ser, o nosso Criador, ele é o centro e o herói do livro do Apocalipse. Tá certo? Agora, para a gente já está chegando no fim. Romanos 6, 23. Para a gente entender por que Jesus, esse que é o autor do Apocalipse, o que é que o fez como o herói do Apocalipse? E por que ele fez isso? Lá em Romanos 6, 23, diz algo parecido. Acho que quem ficou foi a Silvana. Foi eu, sim. Pronto, lê para a gente, por favor, Silvana. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só que interessante. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que proporcionou essa vida eterna? Quem foi que nos deu essa possibilidade de viver eternamente? Jesus. E sabe como? Ele se tornou ser humano para viver entre nós, viver uma vida exemplar, para mostrar que nós, como seres humanos, podemos ser exemplares também. E essa vida que ele veio viver aqui na Terra foi para poder morrer no meu lugar. Mas, Anderson, que história é essa? Por que Jesus teve que morrer no meu lugar e no seu lugar também? Simples. Quando o pecado entrou no mundo, por meio de quem mesmo? A gente falou que era o autor da maldade, que é dito como dragão. Satanás. Exatamente. Quando o pecado entrou no mundo por meio de Satanás, veio junto a morte. Porque antes disso, não havia essa possibilidade de morrer. É por isso que nós, seres humanos, a gente não se conforma com a morte. A gente chora, a gente, sabe? E talvez você tenha perdido alguém recentemente, eu espero que não. Mas se você perdeu, você fica com aquela tristeza profunda, porque nós não fomos criados para morrer. A Bíblia fala que lá no nosso coração há um desejo pela eternidade, porque esse desejo foi implantado por Deus, porque nós somos criados para ser eternos. Só que aí a gente pecou. Desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e nós, através das nossas escolhas, a gente escolheu pecar. A Bíblia nos mostra que o salário do pecado é morrer, é para sempre, meu filho. Pecou, morreu. Quando Deus lá no Jardim do Éden. E aí deixa eu abrir um parênteses, porque tem muita gente entrando, e como a gente está no meio do curso, eu não estou parando para falar, para dar as boas-vindas, mas deixa eu falar. Seja bem-vindo, se você entrou aí enquanto eu estou falando com o pessoal, e eu não mencionei você, me desculpe, mas eu fico muito feliz por você estar aqui conosco, tá certo? A gente já está no meio da nossa, já para o fim da nossa recapitulação da lição, mas se você tiver alguma dúvida enquanto a gente estiver falando, liga aí seu microfone e fala com a gente, tá bom? Deus abençoe. Então, eu falava que quando lá no Éden, Deus disse, olha, você pode comer de todas as frutas, todos os frutos, todas as árvores, tudo que tiver aí é seu, mas eu vou deixar uma árvore aqui para que você não toque no seu fruto, não coma nele. Adão e Eva, eles estavam eternos, eles iam viver para sempre. Mas aí Eva e depois Adão disseram, rapaz, Deus falou uma coisa, mas eu não vou não nessa onda não. E quando eles pensaram nisso, foi na verdade enganados pelo mesmo ser do mal que está lá no Apocalipse, representado pelo dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Pois é, ele que veio implantar na nossa terra o pecado. E aí Adão e Eva caíram nisso, e aí eles foram destinados à morte. Mas a morte eterna, ou seja, para eles nunca mais existirem. Mas aí Jesus, Deus e o Espírito Santo já tinham um plano de redenção. Eles disseram, não, eu não posso permitir que os meus filhos, que eu tenho criado para viver eternamente, eles morram para sempre. Se eles passarem pela morte, então eu vou dar a esperança de que eles um dia sejam ressurretos, ou seja, revivam novamente para poder viver para sempre comigo. E como é que ele fez? Eu vou pagar o salário do pecado. Jesus, que não tinha culpa nenhuma, ele disse, eu vou viver como eles vivem
e eu vou morrer, mas a morte que eu vou morrer é a morte do salário do pecado, ou seja, a morte eterna. Para que quando o Anderson morrer, se ele vier a morrer, ele possa ressuscitar e viver eternamente. Para que quando Augusto, se ele vier a morrer, ele possa ressuscitar e viver eternamente. E agora você bota seu nome todinho, todos vocês podem pensar agora como sendo vocês mesmos. Porque essa morte que Jesus morreu foi para que você não passasse por ela, não morresse eternamente. E se algum parente, algum querido seu morreu, Jesus veio morrer para que essa pessoa que morreu possa ressuscitar e viver eternamente com ele. Olha que beleza! Existe maior vencedor do que esse? Existe melhor herói do que esse? Daquele que pode vencer a morte eternamente? Não existe. Esse é o herói do Apocalipse, e é por isso que ele é o centro, porque ele batalhou e venceu contra o pecado e contra a consequência do pecado, que é a morte eterna. É por isso que esse verso diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, nós estamos agora chegando ao fim. E existe uma coisa que a gente precisa entender, que o livro do Apocalipse, sabe, assim, associa a todo o tema, é que o Jesus que venceu a morte, ele viveu. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. A tentação é aquilo que Satanás usa para poder fazer você cair do jeito que Adão e Eva caíram. E ele usa não só para você cair, mas para que você continue derrubado no chão. Porque o interesse de Satanás hoje é fazer com que você não receba a vida eterna para a qual você foi criado. Entende? Então ele vai fazer de tudo para que você sofra a consequência final do pecado. E por isso ele faz a gente pecar todo dia. É por isso que ele bota na frente da gente coisas que nos chamam a atenção, mas são coisas que são ruins, coisas que nos levam à desobediência a Deus, coisas que nos levam a viver uma vida, não uma vida plena aqui nessa terra, mas viver uma vida com problemas, com dificuldades, sabe? Mas a esperança nessa história toda é que, do jeito que Jesus teve a possibilidade de também passar pelas tentações, aliás, melhor do que ninguém, Jesus entende todas as suas tentações. Por quê? Porque ele foi tentado do jeito que você foi. Sabe, de repente você é um homem casado e é tentado por uma mulher. Jesus passou por isso também. Sabe, você talvez tem uma situação aí na sua vida, talvez não é nem interessante revelar as situações, mas existem coisas que você sabe que não são corretas e você tem vontade de fazer. Às vezes, talvez você tenha até feito hoje. A esperança nesse verso da Bíblia é de que, querido, Jesus entende o que você passou. Entende? Porque ele recebeu inúmeras tentações do diabo. Mas sabe qual é a esperança? É que ele conseguiu vencer as tentações. Ou seja, há esperança para mim, há esperança para você, de que nessas tentações que o diabo todo dia lhe apresenta, você consiga vencê-las em nome de Jesus. Mas você só consegue vencê-las não é por força interior, não é porque você, eu tenho esse poder de vencer o mal, não. Nós somos seres humanos, somos fracos por natureza. Jesus é quem venceu as tentações. E é ele quem pode fazer a mim e a você vitoriosos. Então, queridos, a desfrutar daquela vida eterna que ele já está nos dando, é importantíssimo que a gente peça ajuda a Jesus todos os dias. Deus, olha, eu tenho tal e tal problema para vencer. Todo dia fica aqui me atazanando esse camarada. E às vezes até caio. É isso que você precisa falar, Deus, eu preciso vencer as tentações, mas eu não consigo sozinho. Me ajuda. Me ajuda a ser vitorioso, me ajuda a ser participante desse herói do Apocalipse. Me ajude a vencer. E Deus, por meio de Jesus Cristo, do Espírito Santo, ele vai lhe conceder poder para vencer a tentação. De forma que um dia essas coisas que a gente é tentado,
acaba não sendo mais motivo de tentação. Vai passar por você e você, não tem mais vontade disso. Sabe por quê? Porque Jesus, por meio do seu poder, nos deu vitória 1, 2, 3 vezes, e quando isso se torna uma rotina, aquele desejo de cair naquela tentação, já é retirada. E Satanás é vencido por meio de Jesus. Incrível, né? Pois é, esse é o herói do Apocalipse. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E como resultado, eu não sei se alguém rapidamente pode abrir a Bíblia aí, em 1 João 1,9. Quem pode? Quem pode ler para a gente? 1 João 1,9. Pronto, lê para a gente então, por favor. 1 João 1,9. Enquanto estamos abrindo aí, eu queria uma outra pessoa para ler o último verso dessa tarde. Hebreus 7:25. Quem pode ler? Augusto? Pronto, pode ler, por favor. Hebreus 7:25. Então, o primeiro verso é esse. Pode ler? Hebreus 7:25? Hebreus 7:25 vai ser o último verso, tá certo, Augusto? E aí, 1 João 1,9. 1 João 1,9, a gente lê agora. Lê pra gente, por favor. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Licença, eu acho que está em João. 1 João é aquele lá do final da Bíblia, não? Sim, 1 João 1,9. Eu tô lendo o 2, desculpa. Mesmo? Peraí. Eu li o 2, tá, peraí. Legal. Se confessarmos os nossos pecados... Tá certo. Pode ler? Então, pode ler, por favor. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa impressionante, gente. O que é que a gente precisa fazer em resposta ao sacrifício de Cristo? Essa vitória que ele nos proporcionou quando ele morreu no meu lugar e no seu lugar também. A Bíblia fala assim, se a gente confessar o pecado que a gente cometeu, ou que tem cometido, né? De repente cometeu agora há pouco, antes da gente estudar a Bíblia, se a gente confessar de coração, Senhor, eu realmente percebo que eu errei, ele é fiel e justo para nos perdoar do pecado e nos purificar de toda injustiça. Talvez você já tenha pensado, esse negócio de céu, esse negócio de Deus, de igreja, esse negócio não é para mim não, porque eu peco muito, porque eu erro demais, eu sou uma pessoa muito ruim, muito má, e eu todo dia estou cometendo, e eu gosto até dos pecados que eu faço. Aliás, nesse mundo, tudo que é ruim a gente gosta, né? Perceba que as comidas mais saborosas são as mais prejudiciais, não é não? Pois é. As atitudes erradas são as que a gente mais gosta de praticar. E talvez você pense, eu não sou essa pessoa de céu, eu não sou essa pessoa de... Porque eu sou muito ruim, eu cometo coisas ruins e eu gosto de cometê-las, sabe? Se você, do jeito que está pensando, confessar o seu pecado a Jesus, de coração, Jesus, olha, eu até gosto de fazer isso, mas eu percebo que são coisas ruins. Me ajude a mudar. Me perdoe, por favor. A Bíblia fala que ele perdoará o seu pecado e lhe purificará de toda e qualquer justiça. E sabe o que a Bíblia mais fala? Deus, ele pega o seu pecado, amassa que nem, sabe, uma folha de papel e joga lá no fundo do mar. No fundo mesmo, para ninguém pescar. E aí tem alguns pregadores que acrescentam uma coisa interessante. Ele ainda bota uma plaquinha lá no mar dizendo, olha, proibido pescar, para que ninguém vá lá e se arrisque a voltar com o pecado que foi perdoado. Jesus, ele acaba se esquecendo do pecado que você cometeu quando você pede perdão de coração. Ele esquece, perdoa, apaga a lista do seu pecado. E por mais que você se lembre, que a gente é assim, né? A gente erra e fica lá martelando, caramba, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Jesus, quando a gente é sincero, ele apaga o pecado, joga fora, se esquece. Ele não lembra mais. Então não tem para que a gente lembrar também, né? Mas aí é que tá. Precisamos pedir perdão dos nossos pecados. Tá certo? Se você tem essa ideia de, eu não sou esse... Eu erro demais, o céu não foi feito para mim. Querido, o céu foi feito só para você.
não exclusivamente, né? Mas Jesus morreu e ele viria morrer se só você fosse o pecador. Entende? Porque ele criou você para viver eternamente com ele. Tá certo? Então, confesse o seu pecado. Peça perdão hoje. E se amanhã você cair de novo, peça perdão novamente. Porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá certo? E aí, para a gente encerrar, desde a ressurreição de Jesus, o que é que esse herói do Apocalipse faz no céu? Hebreus capítulo 7, verso 25. Quem pode ler para a gente? Ah, foi o Augusto que pegou esse verso, não foi não? Isso. Lê para a gente, por favor, Augusto. Augusto. Pode ler, por favor. Pode saber perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Olha só que incrível. Desde que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, sabe o que ele está fazendo lá? Ele está intercedendo por mim. Quando eu cometi um pecado, e a Bíblia fala que se a gente confessa o pecado, ele é perdoado, o processo desse perdão do pecado é mais ou menos assim. Eu peço perdão, é por isso que a Bíblia fala, peça em tudo que pedires em meu nome realizar. Então, peça no nome de Jesus. Né? Eu peço perdão no nome de Jesus, por quê? Porque é Jesus quem está, sabe, essa oração, ele chega para o Pai e diz, olha, Deus, o Anderson é um camarada que peca muito, mas ele está se arrependendo. E ele pediu perdão exatamente por esse erro aqui. Eu sei exatamente o que ele passou, porque eu fui tentado pelo mesmo erro. E aí Jesus vai intercedendo junto ao Pai, junto a Deus, por mim, por você. E toda vez que a gente erra, Jesus está lá no céu, intercedendo a nosso favor, para que nosso pecado seja perdoado. E é por isso que, definitivamente, todos aqueles que, por meio de Cristo, se aproximam dele, se aproximam de Deus, Jesus definitivamente pode nos salvar. Ou seja, o céu está preparado para mim e para você, porque Jesus nos salvou. Que alegria, né, minha gente? Que maravilha, apesar dos tempos que a gente vive, a gente ter a certeza de que eu e você podemos viver eternamente no céu com Jesus Cristo. Essa é a melhor notícia que a gente poderia usar hoje para encerrar essa videochamada, mas que a gente pode usar todos os dias que a gente errar, todos os dias que a gente passar pelas dificuldades que este mundo de pecado elas trazem para a gente. Todos os dias a gente pode se lembrar que Jesus está no céu intercedendo por nós para que sejamos salvos do pecado, salvos das tentações, salvos desse mundo de maldade. Você pode dizer um amém por isso? Um amém dizendo, assim seja, Anderson. Eu aceito isso, eu acredito nisso. Que maravilha. Amém. Assim seja. Muito bom. Deus eu seja aceito, louvado. eu acredito. Maravilha. E aí a gente encerra a recapitulação da lição de hoje. Tá certo, gente? Eu quero muito agradecer. E antes de encerrar, deixa eu abrir aí. Vocês têm alguma dúvida que gostariam de nos falar? Ou alguma pergunta a fazer? Sabe? Algum questionamento? Ficou alguma dúvida? Esse é o momento de você falar. Porque a gente vai acabar, vai orar, Deus agradecendo pelo estudo, mas antes a gente vai conversar se você tiver tido alguma dúvida. Então, alguém quer... Oi. Essa, né? A Vanusa. Oi, Vanusa. Como eu entrei já no final, se tiver jeito de você me mandar esse estudo de hoje, né? Que foi praticamente o que eu estava precisando, né? Pessoalmente, mas não deu. Tem como Que você bom, me mandar? Vanusa. Tem sim, vou mandar. E, aliás, foi bom você falar isso, porque, deixa eu falar para todo mundo, agora os 20, nós estávamos em 24 estudantes, às vezes a internet cai, às vezes não pode ficar até o final e tal. Se você está aí assistindo e você não recebeu esse estudo, fala comigo no WhatsApp. Vanusa, faz um favor, fala comigo no WhatsApp, dizendo, Anderson, me manda o estudo, tá certo? Porque
Eu quero o da passada e quero dessa semana, porque eu vou mandar imprimir para mim guardar de lembrança, para mim ficar estudando, para mim não esquecer do que eu aprendi nunca. Tá bom, maravilha, então. Eu vou mandar, tá certo? E se você, algum outro estiver ouvindo, manda um WhatsApp aí para mim e diz, olha, eu não recebi. Você, provavelmente, se você recebeu por outra pessoa o link dessa reunião, eu vou colocar aqui o WhatsApp rapidinho, 8288459474. Esse é o meu número. E aí você pode me chamar lá, tá, Anderson? O curso bíblico eu não tinha recebido, eu não participava antes. Aí você me manda essa mensagem. O nosso esquema de estudo será assim: 2 vezes por semana eu estou enviando um tema da Bíblia, tá certo? Por exemplo, sábado passado eu comecei enviando um tema da Bíblia para a gente procurar aquelas perguntas e respostas, sabe? Algumas das perguntas que a gente viu hoje, eu já tinha enviado para uma maioria aí, daqueles que tinham me pedido, ainda, eu quero estudar a Bíblia e tal, pronto. Aí, sábado eu mandei, quarta-feira eu mandei. Nesse ínterim, o que é que eu fiz? Eu comentei, fui corrigindo alguns que me mandaram e tinham algumas dúvidas, aí eu fui, né, mandando aí, assim e tal, vamos abrir em tal lugar e tal, para que por meio da Bíblia você obtivesse a resposta, tá certo? Aí eu já mandei no sábado passado, mandei na quarta-feira e já mandei também os comentários de auxílio, né, de ajuda para entendimento das questões, tá? Então eu vou mandar para você, se você não recebeu, me manda um WhatsApp e aí eu mando esses 2 últimos estudos. Quando a gente acabar a live hoje, eu vou mandar o 3º estudo, tá certo? Então eu vou esperar um pouquinho para que você me mande aí a mensagem, para que eu lhe coloque na lista de transmissão para mandar para você também, tá? Nós temos aí 241 estudantes, aproximadamente, eu acho que é 243, não sei. Se você ainda não está recebendo, manda para mim para eu lhe adicionar, para automaticamente, quando enviar para um, enviar para você também, todos os 240 e poucos que estão estudando, tá certo? Manda para mim a mensagem, e aí eu vou dar meia horinha aí, depois que a gente encerrar a videochamada, para poder lhe adicionar e mandar para você também. E aí as dúvidas que forem surgindo, fala comigo, tá? E aí eu vou esclarecendo de acordo com o que a Bíblia nos revela. Tá certo? Vanusa, obrigado, viu? Quem mais quer falar? Anderson, eu queria falar. Pois não, Mônica aqui de Maceió. Oi, Há Mônica. muito tempo que eu tenho seu contato e assim recebo bastante as suas mensagens e eu quero agradecer muito a Deus por estar participando desse estudo junto com essa classe, certo? Eu não entrei antes porque eu estava numa reunião que nós estamos assim, junto com a igreja fazendo a escola sabatina pelo Zoom e eu faço parte do Ministério da Criança, da salinha do Juvenis. E aí eu não tive como entrar antes. Eu já cheguei já na metade do estudo, mas foi muito proveitoso. E eu estou aqui anotando, fazendo minhas anotações, certo? Que bom, e maravilha. Quero dizer que esse seu trabalho está sendo maravilhoso, porque muitas pessoas ficam sem as informações e elas não têm, assim, às vezes fica sem coragem de perguntar, entendeu? Um pouco por timidez e tudo, e isso aí, assim, essa pandemia, como eu disse para o Senhor, está sendo uma grande bênção para aquele que quer estudar a palavra, para aquele que realmente quer aprender algo para o céu, entendeu? Então, assim, esse estudo, para mim, está sendo maravilhoso. Quando eu disse que estava fazendo esse estudo, assim, eu disse, eu vou compartilhar com algumas pessoas para que elas também possam fazer esse estudo, mesmo que a gente tenha assim, conhecimento, mas não sabemos de tudo. Então, é muito bom participar com vocês, tá bom? E deixo esse agradecimento Mônica. Aqui, continue mandando para mim, que eu amo receber as suas mensagens. Tá bom, Mônica. E continue orando por mim e por minha família, porque aqui em casa só eu mesmo, e é uma luta muito grande, tá bom? Tá certo, que Deus Mônica. abençoe a todos que estão aí nessa sala de estudo,
E quero dizer para cada um de vocês, aproveitem o máximo, porque essa oportunidade está sendo única para cada um de nós. Deus abençoe a todos. Maravilha, Mônica. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz em ter você participando aqui conosco e pelo trabalho que você tá realizando, né? A gente, sabe, tem aquela historinha do Beija-Flor, não sei se vocês já ouviram falar, né? O Beija-Flor estava no meio de um incêndio, aí ele ia no rio, pegava uma gotinha na boca e ia lá tentando apagar o fogo, né? E aí chega um outro animal, não sei se foi o leão, e chegou e disse, é doido, como é que tu acha que vai fazer alguma coisa aí nesse incêndio, né? E aí o Beija-Flor mais ou menos disse o seguinte, olha, eu sei que talvez eu não faça muita coisa, mas se você se juntar comigo e todos os outros também, a gente vai fazer uma grande diferença, né? A ideia do nosso projeto é essa. Outro dia eu conheci, eu não lembro o nome dela, mas ela mora numa cidade próxima a Wuhan. Essa cidade foi onde iniciou, né, a pandemia, né? O novo coronavírus apareceu e tal. Então ela está lá na China e eu fico pensando, caramba, como é que meu número foi parar na China? Eu não sei, mas eu sei que o Espírito Santo fazendo a obra dele. Exatamente, pois é. Então, você também pode fazer a mesma coisa. Como a Mônica está fazendo, está compartilhando, né? Você também pode Ainda bem que foi só teu número que foi parar na China, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, pois é. Então, você pode também fazer o mesmo. As mensagens que eu compartilho, os estudos que a gente está fazendo, você também pode fazer a diferença na vida de pessoas em qualquer lugar do Brasil e do mundo, amém, né? Mas faça como Beija-Flor, faça a diferença, né? Do jeito que você pode fazer, tá bom? Com uma formiguinha também, né, Anderson? Exatamente, com uma né? formiguinha. É isso muito aí, bem. Isso é maravilhoso. Beleza, Mônica, muito obrigado pela sua participação. Eu gostei muito de saber disso. Deus te abençoe. Amém. Alguém mais tem alguma outra questão a colocar aqui? Foi uma ideia muito boa, né? E aí eu passei para vocês. Existe alguma dúvida que ficou desse estudo para mais alguém? Se tiver, talvez você pode até ter vergonha. Eu li aqui uma mensagem, alguém disse, rapaz, eu não gosto de participar porque esse negócio de vídeo e tal, né? Eu tenho vergonha, eu quero ficar só no WhatsApp. Não tem problema, né? Essa ferramenta foi criada, está sendo usada para aqueles que querem mais falar e ouvir, sabe? Alguns gostam de aprender melhor assim, outros só no texto aprendem, não tem problema, tá? Se você tiver alguma dúvida, estiver assistindo e tiver com vergonha de falar também, me manda o WhatsApp, tá? Manda aí uma mensagem e aí a gente vai ficar feliz em tentar esclarecer sua dúvida, tá certo? Mais alguém quer falar? Anderson Augusto? Oi, Augusto, pode falar, meu irmão. Também só para também hoje, todas as manhãs, né, eu acordo ali em torno de 4h30 da manhã, faço a minha meditação e mensagem, geralmente tu manda assim no dia anterior ou no dia, e eu tenho uma transmissão ali que eu transmito ali para em torno de 200 pessoas, e daí tem vezes que eu não mando no horário, daí as pessoas cobram, hoje eu não recebi a mensagem, não. Então, assim, né, consegue pessoas, né? Consegue, inclusive, os contatos eu passei para ti, não sei se tu lembra, algumas pessoas te procuraram, que são de outras denominações, para receber a mensagem, para fazer, então é um alcance bem legal, assim, né? Bem uma maneira de pessoa estudar, da pessoa ter aquela sua meditação. Muita gente agradece, hoje eu não estava bem, li aquela mensagem ali, então assim, esse momento espiritual para a pessoa, assim, para o bem-estar da pessoa, né? Que a pessoa também tem pessoas que elas não, além de não compreender, elas não têm interesse, né, de procurar na Bíblia, de estudar, e recebendo essas mensagens, elas né, elas conseguem assimilar um pouco mais, né? É verdade, muito bom, Augusto.
ótimo. Que bom saber que você também já compartilha com um monte de gente. Isso é muito bom. Fico muito feliz em saber. Nós já chegamos, hoje não, mas nós já chegamos a compartilhar a 40 mil pessoas, a 40 mil contatos. Isso quando eu tinha 2 telefones, estava inserido em uns 200 grupos e lá compartilhava com o pessoal. E além daqui, o outro telefone deu problema e aí eu perdi, infelizmente, um monte, da maioria dos contatos eu perdi. Mas aí a gente está continuando só com o telefone mesmo e nós já estamos chegando perto a 10 mil contatos. Então, às vezes, é muito difícil eu conseguir concluir o envio de tudo, porque o WhatsApp trava, o celular trava e é uma confusão. Tem vezes que eu fico até de madrugada tentando compartilhar, imaginando que o irmão que vai pegar essa mensagem vai acordar e conseguir ler assim que acorda, entende? Às vezes eu não consigo, porque tem essa limitação de celular, limitação do WhatsApp, e às vezes a internet também não colabora, né? Mas eu fico feliz em saber que as pessoas sentem falta, não é? Porque eu tenho certeza que Deus está falando ao coração por meio dessas mensagens, né? Não por meio de mim, não por meio de meu celular, nem de vocês, mas por meio das mensagens que Deus ele se utiliza, né? E vocês, ele se utiliza como instrumento. E eu fico muito feliz em saber que vocês estão participando desse projeto também comigo, tá? Muito obrigado. Eu fico muito feliz em saber. Deus abençoe e continue te usando como instrumento, viu, meu irmão? Deus abençoe também aos seus contatos, sua família e a todos que estão aqui presentes, tá certo? Muito bom. Existe mais alguém que quer comentar alguma coisa? Senão, a gente se despede para não ficar muito cansativo, né? E no próximo sábado... Oi? E no próximo sábado a gente vai ter a nossa segunda live, tá? Então, já que ninguém ainda disse eu acho que já acabou. Vamos então encerrar fazendo uma oração. Do jeito que você tá, eu peço que feche os olhos e vamos conversar com Deus do jeito que a gente fez no início. Oremos. Bondoso Deus, que maravilha, Senhor, é podermos estudar a sua palavra e relembrar, sabe, as promessas que o Senhor deixou escritos na Bíblia, especialmente no Apocalipse. Lembrar que todo mal que a gente enfrenta ou tem enfrentado, ele vai ter um fim, porque muito em breve o Senhor vai voltar e vai dar um fim ao originador do mal, Satanás, e a todos os instrumentos dele. A gente fica muito agradecido e com muita esperança quando a gente relembra essas promessas. Muito obrigado, Deus, por ter inspirado servos teus para escreverem a sua palavra e termos acesso hoje aqui em pleno 2020. E, por favor, Deus, nos ajude e nos capacita a continuar lendo, estudando e entendendo as outras promessas que o Senhor nos deixou. Perdoa, por favor, os nossos pecados e nos prepara para o teu retorno. E, enquanto isso, nos ajude a ler a sua Bíblia e estudarmos aí o livro do Apocalipse. É o que nós te pedimos. Muito obrigado pelos meus irmãos aí espalhados em todo o Brasil e porque o Senhor tem atuado na vida deles e feito deles instrumentos para atuar na vida dos outros. Por favor, continue fazendo isso em nossa vida. Transforma-nos pelo seu poder. É o que te pedimos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Queridos, amém. Muito obrigado, viu? Que fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela participação. A gente vai continuar se vendo no WhatsApp e sábado que vem, no mesmo horário, mesmo canal, né? Às 3 horas, a gente vai fazer mais uma videochamada, tá certo? Para continuarmos o nosso estudo. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Aqui. O André, eu nem mencionei o André. Ó, André, obrigado por hoje, viu, André? Foi bom tê-lo aqui também. Valeu, Mônica. A Mônica com seu lenço aí, roxinho. Mó moral, muito bem. E a Lucimária, obrigado, viu, Lucimária, por hoje. De nada. Tchau, tchau. Estou encerrando aqui.